Explorar além da Terra em busca de novos habitats no espaço é um desejo antigo da humanidade, e, eventualmente, tornar-se-á uma necessidade para nossa própria sobrevivência. Marte é o planeta que mais desperta interesse, pois parece ser um candidato adequado para abrigar uma colônia de humanos deprimidos, amontoados em cidades subterrâneas, apesar de ser pequeno, tóxico e carente de energia. No entanto, e se ampliarmos nossos horizontes? E se considerarmos Vênus, um dos locais mais hostis e mortais do Sistema Solar, como uma possível colônia? Não construiríamos grandiosas cidades nas nuvens, mas sim criaríamos um verdadeiro segundo lar, semelhante à Terra. Acredite, isso pode ser mais viável do que você imagina. Vênus é, de longe, o planeta mais quente do Sistema Solar, com uma temperatura de superfície de 460 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo. Esse calor extremo é resultado do efeito estufa mais intenso em todo o Sistema Solar. O dióxido de carbono, CO2, é altamente eficiente na retenção do calor. Um leve aumento de 0,03% para 0,04% na atmosfera da Terra já está aquecendo nosso planeta. A atmosfera de Vênus consiste em 97% de CO2. Além disso, a atmosfera venusiana é 93 vezes mais densa do que a da Terra. Ficar em pé na superfície de Vênus seria como mergulhar a cerca de 900 metros de profundidade no oceano, e a pressão seria instantaneamente fatal. É um lugar verdadeiramente desolador. Então, por que nos importaríamos? Bem, em primeiro lugar, Vênus é quase do mesmo tamanho que a Terra e possui 90% da sua gravidade superficial. A gravidade superficial é um fator importante na colonização do Sistema Solar, pois é provável que permanecer por longos períodos em locais com baixa gravidade tenha efeitos negativos para a saúde. O tamanho de Vênus significa que poderia se tornar o segundo maior habitat do Sistema Solar, um novo lar para bilhões de seres humanos e trilhões de animais. Com oceanos, florestas exuberantes e um belo céu azul, uma Vênus devidamente transformada poderia se tornar o lugar mais agradável para se viver fora da Terra. Embora não possamos terraformar Vênus com os recursos e tecnologias atuais, uma versão futura, mais ambiciosa de nós mesmos, poderia assumir esse desafio. Levaria várias gerações para ser concluído e representaria um enorme desafio, assim como a construção das grandes pirâmides foi para nossos antepassados. No entanto, isso não significa que os humanos nunca tenham embarcado em projetos que levaram mais de uma vida para serem concluídos. Certo? Vamos em frente! Primeiramente, é necessário resfriar Vênus e remover a atmosfera extremamente densa composta por uma quantidade significativa de gás, estimada em cerca de 465 milhões de bilhões de toneladas. Existem algumas opções para realizar esse processo. Uma delas seria criar coletores solares gigantes, que alimentariam uma variedade de feixes de laser capazes de aquecer a atmosfera a ponto de fazê-lo escapar para o espaço. No entanto, essa abordagem exigiria uma capacidade de geração de energia milhares de vezes maior do que a atualmente disponível para a humanidade, além de levar milhares de anos para remover toda a atmosfera. Outra opção seria sequestrar a atmosfera, ligando o CO2 a diferentes compostos por meio de reações químicas. Poderíamos extrair elementos como cálcio ou magnésio de Mercúrio e lançá-los em Vênus utilizando sistemas aceleradores de massa, que são trilhos elétricos capazes de impulsionar o material sem a necessidade de foguetes em planetas menores. Esses metais se combinariam com o CO2 para formar diferentes carbonatos, efetivamente sequestrando-o por um período indeterminado. No entanto, devido à escala desse processo, seria impraticável, pois exigiria centenas de bilhões de toneladas de material. Uma ideia igualmente peculiar, porém potencialmente viável, seria colocar Vênus na sombra, literalmente. Isso envolveria a construção de um enorme espelho para bloquear a luz solar e congelar a atmosfera. O espelho não precisaria ser complexo ou maciço, apenas uma fina folha com uma estrutura de suporte mínima. Ao construir uma superfície plana de grandes proporções próxima ao Sol, o efeito da pressão solar faria com que Vênus se movesse para fora de sua posição original. Portanto, em vez de um único objeto circular, o espelho seria composto por várias peças, cada uma refletindo a luz solar para a próxima por meio de lâminas anulares anguladas. Dessa forma, a luz seria redirecionada até alcançar um equilíbrio de forças e manter o espelho em posição.
Após alguns anos de implantação da infraestrutura, o processo começaria lentamente, gradualmente, se intensificaria. Nas primeiras décadas, a atmosfera esfriaria gradualmente, mas ainda permaneceria densa e perigosa. Após aproximadamente 60 anos, a temperatura atingiria o ponto crítico de 31 graus Celsius. Nesse momento, ocorreria o grande dilúvio em Vênus, quando o CO2 se transformaria em líquido sob essa pressão e começaria a precipitar em forma de chuva, desencadeando uma tempestade global constante de proporções incríveis que duraria 30 anos. A pressão e a temperatura, então, começariam a cair de forma sincronizada. Durante quase um século, as poças de líquido se transformariam em lagos e, finalmente, em oceanos. Atualmente, a temperatura da superfície de Vênus é de menos 56 graus Celsius e a pressão diminuiu para apenas 7 vezes a da Terra. Finalmente, em uma temperatura extremamente desagradável de menos 81 graus Celsius, os oceanos de CO2 começam a congelar e a chuva se transforma em neve. Agora, temos um Vênus congelado, coberto por oceanos tão sólidos quanto rochas e enormes geleiras de CO2. O que resta da atmosfera é principalmente composto por nitrogênio, com cerca de 3 vezes a pressão da superfície terrestre. Se você estiver disposto a enfrentar o frio extremo e a falta de oxigênio, agora é possível caminhar pela superfície de Vênus. No entanto, o CO2 congelado ainda representa um problema. Eventualmente, queremos aquecer o planeta, mas se o fizermos, o gelo de CO2 derreterá e voltará a preencher a atmosfera. Portanto, precisamos encontrar uma maneira de evitar que isso aconteça. Uma solução seria simplesmente cobrir tudo com isolamento de plástico barato e, em seguida, adicionar camadas de solo e rochas de Vênus ou até mesmo usar água dos oceanos. No entanto, alguns cientistas planetários ficariam muito preocupados com a ideia de criarmos um novo planeta com uma potencial bomba-relógio dessa natureza. Afinal, um mau momento com vulcões poderia derreter uma grande quantidade de CO2 de uma só vez e arruinar todo o trabalho realizado. Outra solução óbvia seria enviar tudo para o espaço e coletá-lo em uma pequena lua para armazenamento e uso futuro. Poderíamos tornar esse processo mais eficiente utilizando aceleradores de massa em vez de foguetes, mas ainda assim mover toda essa massa seria um desafio intensamente complexo que levaria algum tempo para ser resolvido. Independentemente do que façamos com a atmosfera, precisaremos de água para continuar o processo, e uma opção seria obter água de luas congeladas. Por exemplo, Europa, uma lua de Júpiter, contém o dobro da quantidade de água presente nos oceanos da Terra. A tarefa de transportar uma lua pelo sistema solar não é uma tarefa fácil. Em vez disso, pode ser mais viável cortar pedaços de gelo de Europa utilizando uma frota de drones de construção e lançá-los em direção a Vênus usando os aceleradores de massa mencionados anteriormente. Os cabos espaciais seriam de grande ajuda nesse processo, economizando esforço e energia. Em resumo, esses cabos funcionam como estilingues capazes de transportar cargas úteis em ambas as extremidades. Na Lua Europa, eles realizariam a maior parte do trabalho necessário para catapultar o gelo em direção a Vênus. Quando o gelo chegar aos cabos em Vênus, eles o soltarão suavemente na atmosfera, onde ele cairá como neve. Em contrapartida, os cabos em Vênus seriam capazes de capturar o gelo de CO2 lançado de baixo para cima e acelerá-lo em direção à órbita. Esse mesmo método poderia ser usado para remover o excesso de nitrogênio, reduzindo ainda mais a pressão atmosférica. Após algumas décadas ou séculos, Vênus estaria coberta por um oceano raso e congelado com algumas centenas de metros de profundidade. O planeta seria drasticamente diferente do que é hoje, com a formação de continentes e inúmeras ilhas. Estaríamos cada vez mais próximos de ter um ambiente semelhante ao da Terra. Agora, adentramos na última e mais magnífica fase da criação de um novo lar, tornar a atmosfera respirável e adicionar vida. No entanto, antes disso, precisamos de luz e aquecer o planeta novamente. Um dia em Vênus dura 2.802 horas, o que equivale a mais de 116 dias terrestres. Se simplesmente retirássemos nosso espelho gigante, metade do planeta seria torrada. Mesmo sem a atmosfera massiva, as temperaturas alcançariam níveis insuportáveis.
A maneira mais simples de estabelecer um ciclo de dia e noite e permitir a entrada de um pouco de energia novamente seria utilizando outro conjunto de espelhos para iluminar nossos continentes e derreter os oceanos de água. Dessa forma, poderíamos ter controle total sobre a quantidade de energia que recebemos e para onde ela é direcionada. A composição da atmosfera agora consiste principalmente de nitrogênio, com uma escassez básica de oxigênio. Portanto, os primeiros habitantes provavelmente seriam trilhões e trilhões de cianobactérias, capazes de realizar fotossíntese e liberar oxigênio. Sabemos que essas cianobactérias têm a capacidade de alterar rapidamente a composição atmosférica de um planeta, pois, bilhões de anos atrás, elas provavelmente desempenharam um papel crucial na transformação da atmosfera tóxica de uma jovem Terra em uma atmosfera rica em oxigênio, viabilizando a existência de formas de vida animal mais complexas. No entanto, as cianobactérias não se limitam apenas à produção de oxigênio. Elas também têm a capacidade de fixar o nitrogênio atmosférico e convertê-lo em nutrientes utilizáveis por outros organismos. Desse modo, elas essencialmente fertilizariam nossos oceanos inanimados e os preparariam para a chegada de organismos mais complexos. Na superfície terrestre, nossos colonizadores teriam a tarefa de triturar parte da antiga superfície de Vênus para criar solo adequado ao crescimento de plantas capazes de fixar nitrogênio. Com o tempo, bilhões de árvores se espalhariam, formando extensas florestas que cobririam vastas áreas dos continentes. Vênus se tornaria um mundo verde. Para acelerar esse processo, o CO2 seria liberado de forma estratégica para fornecer o combustível necessário às plantas e cianobactérias. Áreas já cobertas por vegetação poderiam receber mais luz solar proveniente de nossos espelhos orbitais, prolongando o período de atividade das plantas ao longo do dia. É possível que não precisemos nos restringir às mesmas plantas e animais que conhecemos atualmente. Com o avanço da engenharia genética e nosso aprofundamento na compreensão da genética e dos mecanismos da vida, poderíamos simplesmente projetar formas de vida de acordo com nossas necessidades. No total, levaria vários milhares de anos para tornar a atmosfera de Vênus respirável para os humanos. Enquanto isso, os colonizadores poderiam explorar o planeta com roupas comuns e máscaras de oxigênio. Eles desfrutariam de um vasto novo mundo, repleto de recursos e banhado pela luz solar. Eles poderiam encontrar novas maneiras de aproveitar as imensas quantidades de gelo de CO2 e nitrogênio que orbitam no espaço. Esses recursos poderiam ser utilizados em processos industriais, como combustível para foguetes, ou até mesmo para impulsionar a terraformação de outros planetas, como o pequeno Marte. Gradualmente, Vênus se transformaria completamente. Animais vagariam pelos vastos ecossistemas, cidades seriam construídas e bilhões de colonizadores, juntamente com seus descendentes, chamariam esse mundo de lar. Eles olhariam para trás e viriam imagens do passado, onde Vênus era o planeta mais hostil ao redor. Seria difícil acreditar que levou centenas de anos para congelar aquele inferno e transformar os oceanos, e mais alguns milhares de anos para tornar possível a respiração livre. Claro, a tarefa de tornar Vênus habitável não seria fácil, e muitas coisas teriam que dar certo para que esse futuro se tornasse realidade. No entanto, é uma possibilidade viável com a tecnologia ao alcance de uma humanidade motivada e um pouco mais avançada, pronta para se aventurar no espaço. A única coisa que nos impede é nossa imaginação, e isso, pelo menos, é um problema que podemos superar. Quer assistir mais vídeos de teorias novas? Curta esse vídeo, siga o canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos.